Olá, tudo bem com você? Vou começar este vídeo lendo a pequena carta de Paulo a Filemon, aqui no Novo Testamento. Vou ler com calma para que você possa digerir as palavras e depois fazer alguns comentários. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Logo na introdução desta pequena carta, Paulo começa se colocando como prisioneiro, como escravo de Cristo Jesus. Algumas vezes ele disse isso. E é óbvio que escravo de Jesus não significa ser alguém amarrado, com grilhões, obrigado a fazer aquilo que Deus manda. Não. As pessoas, nós nos colocamos na condição de servos de Deus de maneira voluntária, por amor, porque reconhecemos que o nosso Deus é o melhor Senhor que poderíamos ter, porque Ele quer sempre o nosso bem. Ele continua dizendo assim no verso 4: Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Paulo está falando de alguém que manifesta amor para com as pessoas, alguém que foi tocado pelo Evangelho, alguém convertido. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, Paulo podia mandar, mas ele prefere o quê? Prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que eu sou, Paulo, velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, que de fato Paulo estava preso nesse momento, né? Estava aprisionado. Faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, um outro converso do apóstolo Paulo, Onésimo. Antes, ele era inútil para você, atualmente, porém, ele é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Olha quanto Paulo valorizava e amava essa pessoa, esse irmão em Cristo chamado Onésimo. Ele está enviando para Filemon o próprio coração dele. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Paulo está apelando para o amor, para a bondade, para a compaixão de Filemon. E ele espera que isso seja feito de livre vontade, não por obrigação. Talvez ele tenha sido afastado de você, o Onésimo, temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim e com muito maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Você prestou bastante atenção nesse apelo aqui de Paulo? Eu vou ler de novo. Talvez ele, o Onésimo, já entendemos aqui então que Onésimo era escravo de Filemon. Naqueles tempos, no Império Romano, ainda havia a prática da escravidão, infelizmente. Nos tempos do Antigo Testamento havia até entre o povo de Deus. E Deus, com o tempo, vai trabalhando essa questão, ele coloca regras, ele coloca limites muito claros em comparação com a escravidão de outros povos. Se você estudar esse assunto no Antigo Testamento, você perceberá claramente que a escravidão em Israel não tinha nada a ver com a escravidão praticada pelos povos pagãos. Em Israel, um escravo, por dívida ou por qualquer outro motivo, era tratado como ser humano. Ele tinha direito ao sábado. Depois de alguns anos de trabalho, ele deveria ser libertado, e não com as mãos vazias, inclusive. Se fosse maltratado, o seu senhor seria punido também. Havia uma série de limitações que impediam os maus tratos e a desumanização do escravo em Israel.
Mas com o tempo esse assunto vai sendo, como eu disse, trabalhado por Deus, e chega um momento em que a escravidão mesma acaba sendo não mais aceita, tolerada entre o povo de Deus, qualquer tipo dela, qualquer tipo de escravidão. E nesse momento aqui, Paulo então pede que Filemon receba de volta como irmão na fé, não mais como escravo, esse senhor chamado Onésimo. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Está claro isso? Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. Você acha que Filemão receberia Paulo, uma pessoa a quem ele estimava tanto assim, como escravo? Jamais. Seria tratado com honras, com muito amor. E Paulo pede que ele receba de volta Onésimo como receberia ele próprio, Paulo. E se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto e pagarei. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer a você que deve a própria vida, que Filemão devia a própria vida a Paulo. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo, como estou, da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que eu estou pedindo. Olha que bonito. E ao mesmo tempo, prepare-me, também pousada, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhes seja restituído. Paulo esperava ser libertado da prisão e ainda estar com a igreja em algum momento. Epáfras, aqui é a saudação final, né? Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. E a bênção final da carta diz: a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Significativo também o fato de Paulo terminar mencionando a graça, porque ele esperava que o seu amigo, o seu irmão de fé, Filemon, manifestasse graça para com Onésimo. Pergunto, você acha que essa carta em algum momento ela poderia ser usada para defender ideias escravistas ou escravagistas? Pelo contrário, não é verdade? Tanto é que houve, em algum momento, escravistas que se diziam cristãos, que inclusive retiraram esta carta da Bíblia, porque entendiam que ela seria uma pedra no sapato, um empecilho para suas pretensões escravocratas. Veja que é uma carta anti-escravista. Lamentavelmente, alguns pregadores e teólogos progressistas, liberais, têm torcido a Bíblia para que ela diga coisas que ela não diz. Pelo contrário, muitas vezes até diz o contrário do que eles estão falando. Nós vimos recentemente aí o caso de um cantor gospel, né, um pastor chamado Kleber Lucas, tentando cancelar o hino Alvo Mais Que a Neve, afirmando que esse hino teria conotação racista por querer o embranquecimento dos negros. Ele foi criticado duramente nas redes sociais, inclusive por muitos cristãos negros, que entendem perfeitamente bem esse hino, que já tem 100 anos aí de história, que já tem tocado corações ao longo de toda a história, de brancos e negros e toda a humanidade, por onde é tocado, que o hino fala do caráter, fala do perdão de pecados, que é baseado no Salmo 51, também Isaías 1, que menciona inclusive o pecado comparando com a escarlata, né, o vermelho carmesim, e fala de purificação, não tem nada a ver com racismo. As pessoas estão quase que enlouquecidas, trazendo para a Bíblia suas pautas, suas ideologias, suas militâncias. Alguns usam Jesus transformando num mero revolucionário político, num Che Guevara cristão, ignoram o fato de que ele veio trazer um reino diferente, não um reino relacionado com este mundo, com a política suja deste mundo. Jesus não tem nada a ver com revolucionário. Jesus é o salvador da humanidade. Alguns estão negando a própria ressurreição, dizendo que ela não importa tanto assim, o que importa são os ensinamentos de Jesus, mas ensinamentos selecionados, pinçados, devidamente extraídos até do seu contexto. Há pessoas aí defendendo Jesus como chave hermenêutica,
Se Jesus não disse coisas que Moisés, que Paulo e outros autores disseram, eu não aceito o que esses autores disseram e fico só com as palavras de Jesus, criando uma Bíblia dentro da Bíblia, dizendo que algumas partes são inspiradas e outras não. Quem são os seres humanos para fazer isso? O próprio Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, se alguma parte dela condena minhas preferências, meus pecados, condena minhas ideias pré-concebidas, eu tenho que pedir perdão a Deus por esses pecados e alinhar a minha visão com a Bíblia. Permitir que a minha cosmovisão seja formada com base no texto bíblico. E não o contrário, aplicar, impor minha visão à Bíblia e adaptá-la às minhas preferências. Jesus, neste caso, não está sendo usado como chave hermenêutica. Ele está sendo usado como uma tesoura que picota aquilo que me convém, aquilo que me interessa. Jesus inspirou por meio do Espírito Santo os profetas. Toda a Bíblia é a palavra de Jesus. Então, isso de que Jesus não disse alguma coisa lá que Moisés disse, eu não aceito então Moisés, é uma falácia, é um absurdo, é uma religião de conveniências. E mais, não tão recentemente, né, mas 2 anos atrás, se eu não me engano, o pastor Ed René Kivitz, ele apresentou um sermão, vou deixar aqui na descrição deste vídeo os links para que você possa conferir o próprio vídeo, ok? Afirmando que essa carta, o pastor Ed René, que já falou que a Bíblia tem que ser atualizada, que naquele encontro de Jesus com Maria, com a mulher samaritana no poço de Jacó, é até absurdo dizer isso, mas enfim, é o que ele diz no vídeo, né? Num vídeo. A água que jorra para a vida eterna seria o sêmen de Jesus. Isso causou muita polêmica e constrangimento entre os cristãos e os teólogos. E no outro vídeo, neste que eu aqui me refiro, ele diz que a carta de Paulo a Filemon teria então um conteúdo escravista. Veja como é o torcer a Bíblia. Eu publiquei em meu blog alguns comentários a respeito disso, e eu quero compartilhá-los com você aqui neste momento, ok? Vou ler aqui o que eu postei. Bíblia escravista, Ed René força a carta de Paulo a Filemon a dizer o contrário do que ela diz. Sabe, eu até acho bom que alguns desses pregadores e teólogos progressistas digam essas coisas de vez em quando, como aconteceu com Kleber Lucas, como aconteceu agora aqui com Ed René, e tem acontecido com outros também. Por exemplo, quando negam lá a historicidade de Adão e Eva, dos primeiros capítulos de Gênesis, porque quando a gente fala sobre o mal do progressismo entrando nas igrejas, dessa teologia liberal que encara a Bíblia como uma construção meramente humana, há pessoas que duvidam da gente. Então esses casos aqui, esses exemplos aqui são bons para que elas possam perceber que na prática a coisa funciona bem assim mesmo, né? Vou ler aqui então. Além de afirmar que a Bíblia deve ser atualizada e que a água que jorra para a vida eterna, oferecida por Jesus à mulher samaritana, seria seu sêmen, e aqui está o link para que você possa então ver o vídeo, o pastor progressista Ed René Kivitz, e eu repito aqui, como já tenho dito para outros também, né? Eu respeito o pastor Ed René, a pessoa dele. O que eu estou trabalhando aqui, tratando com você aqui, são ideias, né? A gente deve amar as pessoas, respeitar as pessoas, mas criticar as ideias quando elas não estão de acordo com a palavra de Deus. E eu procuro me pautar pela palavra de Deus. Por isso que eu comecei lendo aqui a carta de Filemão para você, para que você mesmo percebesse, e eu li com toda a calma que me foi possível, para que você percebesse o conteúdo, o teor da carta. Não vá pela palavra de homens, pela opinião, né, desse ou daquele pregador, por mais importante, por mais famoso que ele seja, autor de livros ou coisa parecida, ou tendo títulos doutorais, se ele não está de acordo com a palavra de Deus, não o aceite. Simples assim. A Bíblia tem que ser a nossa régua. Por isso que ela é chamada de cânon, né? Então, prove tudo pelas Escrituras. Então, fica aqui mais uma vez essa observação de que eu respeito como pessoa, mas não posso aceitar essas ideias. O pastor progressista Ed René Kivitz difamou a Bíblia e fez uma leitura escravista da carta de Paulo a Filemon. Aqui está o link no texto para o vídeo em que ele faz isso. Ele atribui a Paulo falas e intenções que não estão no texto. Isso é extremamente grave, mas ficou em segundo plano por causa da polêmica em torno da atualização. Aquela polêmica que já passou aí faz um tempinho, né, mas que marcou, né? Marcou a carreira dele, inclusive, porque foi uma fala que até motivou a retirada do nome dele acho que da Convenção Batista, alguma coisa assim. Os escravistas optaram por remover
Filemon da Slave Bible, justamente por entender que essa é uma carta nitidamente anti-escravidão. O único jeito de um senhor de escravos instrumentalizar Filemon é atualizar, entre aspas, a carta para a realidade do século XIX, como fez o Ed René. E ninguém reclamou disso. Isso que foi incrível, né? Naquele tempo, lá, quando ele disse essas coisas, ninguém reclamou. Ed diz que Paulo mandou Filemon receber Onésimo como escravo. Quando o texto você viu, eu li para você, quando o texto diz exatamente o oposto disso. Ed leu a Bíblia como um ateu faz, pior, como um escravista fazia. Ajudar Onésimo a fugir seria condená-lo à morte no Império Romano. Enviá-lo de volta e pedir que Filemon o acolhesse como irmão amado e não como escravo, ou seja, o libertasse, foi a melhor solução. Mas Ed acha que agiria melhor do que Paulo. O curioso é que ele abre a mensagem dizendo que quem lê Filemon de maneira desatenta e superficial vê ali base bíblica para a escravidão. E, posteriormente, afirma várias vezes que Filemon legitima a escravidão. Ou seja, parece que ele mesmo fez uma leitura desatenta e superficial da carta a Filemon. Infelizmente, este é o modus operandi dos pastores e teólogos progressistas. Usam a Bíblia apenas como instrumento para reforçar narrativas e ideologias. Quando a Bíblia condena o que eles aprovam, a descartam, ou descredibilizam, ou vêm com as suas chaves hermenêuticas que mais parecem tesouras picotadoras. Quando a palavra de Deus contraria seu discurso sociológico, eles a torcem e fazem com que ela diga exatamente o contrário do que diz. É como escreveu Ellen White, abre aspas, se Satanás quer fazer você crer que existem na palavra de Deus porções não inspiradas, então ele estará preparado para enlaçar a nossa alma. Não teremos segurança, nenhuma certeza, no exato momento em que precisarmos saber o que é a verdade. Review and Herald, 18/12 de 1888. Naquela época, Ellen White já chamava atenção para essas tentativas de picotar a Bíblia, de dizer que essa ou aquela parte não seria inspirada. Isso é uma obra satânica. E, infelizmente, o progressismo vem fazendo isso. Ele está descredibilizando a palavra de Deus. Ele está fazendo com que as pessoas desconfiem da Bíblia, achando que ela seria machista, sexista, escravista e por aí vai. A Bíblia não é nada disso, ela é a palavra de Deus. Quando lida com oração, com respeito, com reverência, com atenção, a gente percebe isso. Tanto é que a nossa crença fundamental número 1, como adventista do sétimo dia, é justamente essa. Nós cremos que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, Antigo e Novo Testamentos, que ela é a infalível revelação de Deus e deve ser nossa regra de fé e prática, no bom espírito da Reforma Protestante, sola Escritura. Na sequência, eu vou deixar aqui um comentário do grande teólogo e escritor N.T. Wright, em que ele fala exatamente sobre a carta de Paulo a Filemon. Esse sim, um teólogo de respeito. Ele vai ajudar a explicar um pouco melhor, deixar mais claro ainda o objetivo de Paulo com essa pequena carta, que infelizmente agora vem sendo também cancelada de forma bastante injusta. Um grande abraço para você, fique com Deus, e agora também na sequência com esse vídeo de Wright. What Paul presents in this letter is a powerful countercultural message. Slaves often did run away because slavery was not pleasant for anyone. But slavery, when you ran away from it, could cause worse problems, because if you were a runaway slave, you'd have a price on your head. Wouldn't just be a beating, it could even be death. And so, what to do? Now, you might think the best thing would be for Paul simply to help him escape. Say, here, we'll get you some money, we'll send you somewhere else, just forget about everything, start a new life, you'll be okay. That wouldn't always work, because as a slave, Onesimus may have had a mark on his body, a brand or something, which would reveal to anyone who he met that he was in fact a slave. We might think, and we might want, Paul or some other great Christian leader to say, this is a wicked institution, it stinks from top to bottom, we just need to get rid of it. But even those who had socially reformist ideas in the ancient world knew very well that you couldn't just say it like that, because if suddenly you have thousands and tens of thousands of people suddenly out of work, unemployed, suddenly on the loose, that's very dangerous for them, never mind for everybody else. What we see Paul doing, like some other thinkers of his time, but actually in a different way to how they do it, is putting a time bomb against the whole institution by actually insisting that people are treated as fully human beings, with responsibilities, with rights, with duties, etc. In other words, they're not just chattels, they're not just artifacts. There's much more to say about slavery, of course, than that, but that may at least help us get some critical distance on what's going on in a letter like Philemon.
and we can see the shape of what Paul is doing. He is reaching out one arm and putting it round Onesimus, and he's reaching out the other arm and putting it round Philemon, and he is joining them together in his own person. In other words, Philemon, join me in abandoning the old ways, the Plinian Sabinianus ways of looking at the world, and see that now God is doing a new thing, and it's a reconciling thing. It's a cross-shaped thing. What God did in Christ for the world, God is doing in Paul for Philemon and Onesimus, and that is hugely costly, as it is when someone comes to faith in Christ, so it's going to be seriously costly for Philemon and Onesimus. And here I think we see the knife-edge delicacy of Paul's strategy in writing this letter and giving it to Onesimus to take back to Philemon. He isn't writing a letter which Onesimus will be able to have striding into Colossae, say, I've got a letter from Paul and he tells you ought to set me free, so that's all right, isn't it? No, there's no sense of that. Onesimus has got to go back and presumably apologize for what he has done, but in giving the letter, trust and hope and pray that all will be well. And Philemon, who is probably well known as a householder in the small town of Colossae, Philemon is going to be asked to do something almost unthinkable, which is to take back a runaway slave into his household and to welcome him back not just as a slave in disgrace, but will maybe forgive it for this time, but no, as a beloved brother in the Lord. What will the neighbours think? They'll think, well, maybe my slaves will run away to Paul, and then he'll send me a letter as well, and then what will happen? The whole world will turn on its head. Well, maybe it would. But Paul is here sending a signal which demands humility and trust from both Philemon and Onesimus. Something new has been launched in the world. It's not a big thing with a fanfare of trumpets. It's something that happens household by household as reconciliation happens, as people look on from down the street or from the neighbouring town and say, did you hear what just happened? This is a new way of doing things. We've never thought of living like that. And that is, of course, how Christianity spread in the 2nd and 3rd centuries, when the Roman Empire was doing its best to stamp it out, because people were sharing, people were living differently, people were looking after one another, people were forgiving one another, sending signals to the world around that there is a world of difference, there is a new way to be human, that a new way has been launched upon the earth, and that way comes from the gospel of Jesus himself, Jesus crucified and risen, Jesus the Lord of the world, the Messiah of Israel, who has inaugurated a way in which Jew and Gentile, slave and free, male and female, can find a fresh way of living, a way of reconciliation, a way of peace, a way of hope, a way of love. That's what the letter to Philemon is all about, and it takes us to the very heart of Paul's gospel and to the world of difference that it made then and can make today.